Meus irmãos, nós já temos visto as grandes preocupações de Paulo ao decorrer das nossas exposições, que elas são direcionadas basicamente em duas coisas: as circunstâncias daqueles irmãos, onde eles estavam passando por lutas, provações. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 27 em diante, onde Paulo chama esses irmãos para essa unidade externa, os irmãos de Roma, junto com esses irmãos de Filipos, estarem observando o Evangelho de Cristo, para que eles possam continuar nesse desenvolvimento espiritual que Paulo tem escrito para cada um deles. Temos observado bastante também acerca dessa unidade interna, que o apóstolo Paulo suplica a esses irmãos no capítulo 2, no capítulo 4, essas duas irmãs, Paulo roga para que elas pensem concordemente no Senhor. E temos visto nas nossas últimas pregações, em primeiro lugar, circunstâncias aqui, externas e internas, também as exortações finais, começando aqui no versículo 2 até o versículo 9, as exortações finais do apóstolo Paulo. Paulo agora, a partir do versículo 10 até o versículo 20, ele volta para o motivo, podemos dizer assim, mais importante da sua carta, que é o reconhecimento ou a gratidão da oferta que esses irmãos tinham enviado através de Epafrodito. Paulo, através desse agradecimento, evidencia para cada um de nós a cooperação no Evangelho e, ao mesmo tempo, a amizade cristã. Nós vemos essa relação de maneira bastante profunda, a cooperação no Evangelho, a gratidão de Paulo, a lembrança de Paulo, o amor, a misericórdia que ele tem diante desses irmãos que foram conquistados pelo Evangelho de Cristo. E quando a gente observa essa gratidão de Paulo, nós já temos visto ela de maneira implícita no capítulo 1, o versículo 4, quando Paulo fala que eles estão nessa comunhão do Evangelho, a cooperação do Evangelho de Cristo. Mas também nós temos um vislumbre que nós observamos em nossas exposições no envio de Epafrodito, onde provavelmente Epafrodito, com a preocupação desses irmãos, enviou as ofertas para o apóstolo Paulo na prisão, e Paulo também agradece no capítulo 2, no versículo 25 e no versículo 30. Então Paulo agora, a partir do versículo 10, ele finaliza a sua carta e volta para esse agradecimento de maneira explícita. O ponto de Paulo é nos colocar como uma espécie aqui de clímax, obrigado, irmão Dedé, para que a gente possa observar a importância dessa gratidão. Então ele começa de maneira implícita, ele desenvolve o processo de exortação e agora ele finaliza mostrando aqui, junto com essa gratidão, algo que a gente vai aprender bastante, que é o contentamento. Paulo foca, junto com a gratidão, o contentamento que nós devemos ter em Jesus. Então, 3 coisas básicas nós iremos aprender aqui, que está estruturado nesse texto. Eu gostaria que os irmãos prestassem a atenção. 3 coisas. Em primeiro lugar, o reconhecimento do cuidado desses irmãos por Paulo, no versículo 10, ele vai focar isso. Em segundo lugar, o próprio contentamento do apóstolo Paulo. E, por fim, o versículo 13, a fonte, a força do apóstolo Paulo, ou podemos colocar, para cada um de nós, a fonte e a força da nossa vida diante de todas as circunstâncias. Então, em primeiro lugar, versículo 10. Olhe para o texto, o reconhecimento do cuidado deles por Paulo. Paulo, ele coloca diante de nós essa gratidão da preocupação desses irmãos, e ele afirma isso no versículo 10, quando ele começa: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Então, Paulo, nesse versículo, ele expressa sua profunda gratidão. A gratidão aqui, em primeiro lugar, é o presente que ele recebeu pelas mãos de Epafrodito. Quando Epafrodito chegou lá com as ofertas, Paulo nos diz, em primeiro lugar, nessa lembrança, escrevendo o capítulo 4, que ele se alegrou. Alegrei-me quando o cuidado de vocês, as ofertas de vocês, chegaram diante da minha prisão. Então, Paulo aqui, em primeiro lugar,
nos lembra dessa alegria passada, um momento certo, específico, quando Epafrodito chegou com um presente. E o presente era essas finanças, a cooperação no Evangelho. E essa alegria foi uma alegria extravagante, porque ele qualifica essa alegria, logo na continuação, alegrei-me sobremaneira, ou seja, grandemente. Em outras traduções coloca, alegro-me grandemente, colocando ou especificando que quando ele recebeu essa bênção, diante das suas necessidades, ele se alegrou de maneira grandiosa, ou seja, foi uma alegria transbordante. O coração de Paulo pulou de alegria quando ele se lembrou do cuidado desses irmãos. E quando ele escreve o capítulo 4, versículo 10, ele coloca agora essa alegria que foi passada de maneira presente, porque ele está escrevendo para que quando esses irmãos lessem, ele especificasse que essa alegria que foi passada, no sentido de que quando ele recebeu de maneira específica esse presente, ele ainda estava se alegrando quando pensava que o cuidado desses irmãos era algo certo. É como se a alegria do passado pulasse e invadisse o presente. A alegria deu um salto. E ele sempre, quando lembrava desses irmãos, a alegria vinha sobre o seu coração. Não foi apenas uma alegria no passado, mas é também uma alegria longa, uma alegria contínua. Por isso que grandemente quer esboçar essa verdade. É uma alegria que se extravasa ao ponto de não somente ficar no passado, mas essa alegria ainda continua no presente. Por isso que outras traduções colocam no presente. É uma frase difícil de ser traduzida, porque quando a gente coloca que a ara está no pretérito imperfeito, né? Alegrei-me, como se desse a entender que apenas essa alegria fosse no passado, mas já a NVI coloca alegro-me, para dar essa evidência de que a alegria não era somente no passado, não foi somente algo definido no passado, mas continuava no presente. Grandemente quer esboçar isso, é uma demonstração de gratidão. Então, a demonstração de gratidão de Paulo é contínua, é presente, não é somente no passado, mas a cada minuto, a cada tempo, ela é extravasada. Perante a sua escrita aqui, para que os irmãos pudessem perceber que Paulo, de fato, está grato. É uma alegria perene. E o interessante é que eu estive observando essa ligação de alegria ou alegria grande, sempre acontece em momentos cruciais, em eventos cruciais no Evangelho, como por exemplo, no nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 10 nos diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando eles perceberam onde o Messias estava, não foi apenas uma alegria passageira, mas foi uma alegria extravagante. Outras traduções vão dizer o seguinte: alegraram-se, ou eles ficaram muito alegres. Uma alegria grandiosa. A ascensão de Jesus, Lucas capítulo 24, versículo 52, nos diz assim: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém. Mas a Bíblia nos diz que eles voltam para Jerusalém tomados de grande júbilo, tomados de grande alegria. Veja, estávamos com Jesus, vimos a Jesus, Jesus foi assunto aos céus, adoramos juntamente com Ele, devemos voltar para Jerusalém, esperar a promessa do Pai, mas devemos voltar com grande alegria. Não devemos voltar de qualquer maneira, devemos voltar cheios de grande alegria. Também nós temos o avanço do Evangelho entre os gentios. Já vimos nascimento de Jesus, ascensão de Jesus, mas também o avanço do Evangelho entre os gentios. Atos capítulo 13, versículo 52 diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria, cheios de alegria e do Espírito Santo, quando eles observavam que o Evangelho estava avançando, que a pregação do Evangelho estava encontrando o seu devido lugar, eles olhavam para aquilo
e eles transbordavam de grande alegria. Então nós vemos aqui em Filipenses essa mesma colocação. Paulo meditou. Paulo, ele pensou sobre a graça de Deus na vida desses irmãos, em seu ministério. Esses irmãos foram importantes. Esses irmãos se preocuparam com ele. Ele está alegre. Ele foi tomado de grande alegria por saber que Deus utilizou os recursos dele através da vida desses irmãos. Ele foi tomado de alegria. E a prova que essa alegria é uma alegria esperançosa, uma alegria real, uma alegria que não é passageira, ela está conectada quando a gente continua o versículo no Senhor. Essa expressão é importante, já vimos ela, sempre Paulo colocando esse cuidado de que todas as coisas são direcionadas por Deus, até as nossas emoções, até aquilo que nós sentimos, tudo deve estar conectado ao Senhor. Então essa gratidão, esse recurso é transformado no sentido de que a minha emoção, a minha alegria é no Senhor, porque vem de Deus. As finanças vêm do Senhor, alegro-me grandemente no Senhor, ou seja, quando eu medito, eu observo, eu experimento todas essas coisas, não tem outra coisa a não ser pensar que foi o Senhor que direcionou. Foi Deus que direcionou. A graça de Cristo está se concretizando na vida deles, mas essa vontade do Senhor é direcionada para Paulo. E por isso Paulo se alegra, por saber que Deus está direcionando, vamos colocar, para muitos pequenos detalhes, mas que para ele foi no Senhor. As finanças, aquilo que é muito importante para alguns, chegou no bolso do apóstolo Paulo. Chegou na sua prisão. E Paulo se alegra no Senhor, nesta graça de Cristo. Então, meus irmãos, o contexto é que é muito importante quando Paulo se alegra com esses irmãos no Senhor, ele está especificando, colocando essa comunhão tripartida, de 3 partes: Paulo, os irmãos e Cristo. É uma relação que a gente pode observar de maneira excelente. Paulo está distante desses irmãos, mas no Senhor, através das finanças, eles estão ligados, eles estão conectados. Nós não podemos chegar aí, apóstolo Paulo, mas vamos enviar Epafrodito. E a prova do nosso amor tangível será as nossas ofertas no Senhor. E Paulo continua, olhe para o texto, e afirma a causa dessa alegria. Essa palavra porque é muito importante aqui. Essa palavra significa causa. Porque a causa que eu estou alegre é que vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Então Paulo considera a preocupação desses irmãos, essa palavrinha, renovastes, que a gente pode traduzir como florescer de novo. Florescer de novo. Por quê? Porque essa palavra, alguns vão argumentar que Paulo utilizou ou tirou essa palavra da botânica. O que é botânica? A área da biologia que estuda as plantas. Quando as plantas são bem regadas, elas vão crescer. Elas vão florescer. E no devido tempo vão dar os seus frutos. Então é isso que Paulo está dizendo. Através das ofertas de vocês, vocês renovaram, vocês floresceram de novo como as plantas ou os frutos da primavera. Vocês reaviveram ou reanimaram a nossa amizade. Distante, é claro. Mas uma amizade que pode ser renovada diante de diversos aspectos. Que nesse caso aqui nós temos a dimensão da amizade através das finanças. Eles renovaram. Eles floresceram de novo. E por que reviveu? Por que floresceu? Paulo explica na continuação, veja. O qual também já tinhei antes, mas os faltava oportunidade. Então veja que houve um hiato, uma separação nas finanças desses irmãos por algum motivo. Porque Paulo mais à frente vai dizer que esses irmãos não enviaram somente uma vez, mas 2.
Macedônia, Tessalônica, era uma igreja que sempre, constantemente estava nessa questão da fidelidade, de lembrar do apóstolo Paulo de enviar suas ofertas. Mas Paulo vai nos explicar que houve um momento, e a gente não sabe as razões para essa falta de oportunidade, que as finanças não chegaram. Houve um hiato aqui, uma separação. Mas Paulo quer colocar essa expressão aqui, esse porquê, essa causa de florescer de novo, para mostrar a esses irmãos que ele entende. Ele compreende muito bem que a falta de oportunidade não foi por falta de preocupação, e sim por falta de oportunidade. Algo aconteceu que esses irmãos não conseguiram enviar as suas ofertas. Não é que eles não estavam preocupados, eles estavam. E Paulo diz isso. Eu sei que vocês estão preocupados, como antes. Mas os faltava oportunidade. Alguma coisa aconteceu. Ao ponto até que, nesse contexto aqui, quase que Epafrodito morre. Mas ele conseguiu retornar. Então, Paulo, ele expressa isso, esse cuidado. Vos faltava oportunidade, ou seja, vocês tinham interesse, vocês têm interesse para comigo, a renovação, aqui o pensamento, a preocupação desses irmãos trouxe o quê diante de Paulo? Quando ele lembra do esforço desses irmãos, de tudo que eles estavam fazendo, alegria. Alegro-me grandemente pelo vosso cuidado, pela vossa preocupação. E Paulo nos ensina, meus irmãos, que nós devemos reconhecer a preocupação uns dos outros, porque nós fazemos parte da mesma família. Somos corpo de Cristo e Paulo é grato por isso. Tudo o que estava acontecendo, Paulo nos diz, é uma demonstração da nossa amizade no Senhor. Deus quer que isso aconteça entre nós. Não somente nas finanças, mas em outras coisas que porventura Ele coloca em nosso coração, que a demonstração da nossa amizade, do Evangelho de Cristo, é através de uma exortação, é através de uma palavra de encorajamento, é através de um consolo, de uma oração, é através de algo que Deus coloca como Evangelho em nossas vidas, para que possamos, nessa demonstração, mostrarmos o nosso cuidado, mostrarmos a nossa preocupação. Então, Paulo foi renovado aqui, floresceu de novo, diante desse contexto que ele nos explica. Continuando, segunda coisa, versículo 11 e 12, o contentamento de Paulo. E aqui os irmãos precisam entender que os versículos 11 e 12, Paulo tem a intenção, nessa continuação, de assegurar aos filipenses que sua gratidão não era baseada em necessidades não atendidas. Por quê? Porque provavelmente Paulo pretende evitar que alguém tire alguma conclusão errada, algum mal entendido. Paulo está se alegrando porque sempre as ofertas chegaram. Sempre ele recebeu as nossas ofertas. Então, por isso ele se alegra. Mas Paulo vai colocar aqui no versículo 11 e 12 o seu grande contentamento. Paulo explica que a sua alegria não está ligada à oferta em si, mas a sua alegria está na amizade dos irmãos, está em pessoas, não está no dinheiro em si, na oferta em si. E ele afirma no versículo 11, veja, possível mal entendido que alguém, porventura, possa indagar, ou ele, prevenindo, coloca para os irmãos, para que também os irmãos pensem que tudo isso é do Senhor, e o nosso contentamento está na nossa amizade cristã, e não naquilo que temos, mas naquilo que nós podemos dar através do Evangelho. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós lemos em outros contextos, como por exemplo 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo ele enfrentou alguns falsos apóstolos, entre as críticas que ele enfrentou, era sobre a generosidade de alguns irmãos. É tanto que Paulo, em alguns contextos, teve que assumir a sua vocação de construir tendas, para que alguns não pensassem que ele estava lá por conta do dinheiro, porque naquele contexto, muitos falsos apóstolos e falsos evangelistas entravam no ministério e chegavam em muitos locais por conta da hospitalidade e usufruía do bem dos irmãos e
extorquia muitos irmãos. Então, acontecia isso no Novo Testamento. Nós temos os falsos apóstolos que, entre essas questões, eles usurpavam, né? Eles chegavam nas congregações e diziam que eram apóstolos e acabavam recebendo essa generosidade. Paulo também foi criticado por isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3 ao 6, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e 14, Paulo ele enfrentou alguns algozes diante desse contexto. Possivelmente, eu acredito que ele queria aqui já tirar alguns mal-entendidos. Então, o objetivo era garantir a seus apoiadores que ele estava feliz, que ele estava contente, independentemente de circunstâncias externas. Ou seja, se essas ofertas, pela provisão divina, não chegassem até aqui, eu quero que vocês saibam que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E pela provisão divina, eu acredito que, diante dessa circunstância, Paulo, ao mesmo tempo, nos ensina, ou é um exemplo de vida, de uma vida piedosa diante de todas as circunstâncias. Deus trabalha diante do contexto, mas Deus é tão maravilhoso que é algo atemporal. Aplica-se para as nossas vidas. Então veja que ele fala aqui de maneira bastante precisa, e é algo que a gente precisa perceber. Ele vivia contente em toda e qualquer situação. Traduzindo de maneira mais, ele aprendeu a estar satisfeito. É isso. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação significa isso. Aprender a estar satisfeito. E o ponto que me chama a atenção é que viver dessa maneira é um aprendizado. Paulo vai dizer, eu aprendi, eu vivi contente em toda e qualquer situação. Ou seja, viver satisfeito não é uma questão automática. Não é algo natural. Porque o natural, quando chega às provações, é a gente pensar que Deus não está conosco. Mas por isso que Tiago vai nos dizer, meus irmãos, considerem. A gente precisa considerar, pensar que todas as coisas vêm por intermédio da mão soberana de Deus. Tende por motivo todas as coisas de grande alegria ao passardes por várias provações. Estarem satisfeitos. E estar satisfeito em Jesus não é algo automático, não é algo natural, é algo que nós precisamos aprender. É um desenvolvimento ao longo do tempo, porque as provações irão chegar, porém elas possuem um propósito. E nós precisamos atingir o propósito de Deus. Nós precisamos estar satisfeitos em toda e qualquer situação. Outra palavra que a gente falou agora há pouco, contentamento. Esse é o ponto de Paulo. Estar satisfeito com Jesus é estar contente com Ele, em toda e qualquer situação. Contentamento verdadeiro. Contentamento, e aqui é interessante, puxando o contexto daquela época, era uma virtude muito buscada nas filosofias gregas, conhecido como estoicismo. Depois os irmãos podem procurar sobre essa filosofia grega, a questão da razão, de utilizar a razão para, de alguma forma, apaziguar os prazeres, as emoções. Então, o estoicismo acreditava que o contentamento vinha através da minha autossuficiência. O que era isso? Estar no controle de si mesmo. Então, os estoicos, os gregos naquela época, eles diziam, como é que você é uma pessoa contente? É quando você tem controle da situação. Você tem controle das emoções. Você usa o poder da razão para superar qualquer adversidade. Porém, Paulo pega a palavrinha autarqueis aqui, que os estoicos utilizavam, as filosofias gregas, e ele diz que o verdadeiro contentamento está em Jesus. O contentamento não é através da minha autossuficiência, mas eu colocaria Cristo-suficiência. Teossuficiência. Deus é o centro de toda a situação.
Deus está no centro de todas as circunstâncias. Então a minha suficiência não vem de mim mesmo. Paulo está dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mais à frente ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, é Jesus. A minha suficiência, a minha vida, as minhas emoções, toda a minha vida deve ser vivida diante da vontade de Cristo. Esse é o nosso grande contentamento. É por isso que Pedro vai dizer, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. É sobre ele. É sobre ele que nos controla, é sobre ele que conhece o nosso coração, é sobre ele que conhece os nossos defeitos, é sobre ele que conhece todas as nossas amarguras, os nossos delícias, é sobre ele. Coloque sobre Deus, sobre Jesus, porque ele cuida de vocês. Ele está diante de vós de maneira completa. Paulo está dizendo o seguinte: contentamento, satisfação, significa depender totalmente de Jesus. Totalmente. É Cristo no centro. E quando Cristo está no centro, muitas vezes a prova não vai embora. É Cristo, nós na prova. Porque tem um propósito. E a gente precisa estar com Cristo neste propósito, nesta Cristo suficiência. O próprio Cristo exemplifica isso. Deus meu, por que me desamparaste? Se possível, passa de mim esse cálice, mas eu aprendi como Deus ama a viver, seja feita a tua vontade. É a vontade de Jesus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele vai exemplificar isso diante do seu contexto. Ele experimentou esse discipulado, esse aprendizado. No versículo 12, ele vai explicar o versículo 11. Olhe para o texto. Tanto sei estar humilhado. Veja aqui os paralelos. Como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Fartura, fome, abundância, escassez. Então Paulo experimentou todas as situações, mas algo não saiu de sua vida. Cristo em todas as situações. Ele aprendeu. Eu sou um discípulo de Jesus. E o discípulo sabe ser humilhado. O discípulo sabe ser honrado. O discípulo sabe passar esta fome, essas lutas, essas perseguições que ele enfrentou. O discípulo sabe estar na abundância. O discípulo de Jesus sabe estar na escassez. Completamente satisfeito. Interessante que quando nós chegamos em 2 Coríntios, às vezes a gente lê a Bíblia de maneira casual, né? A gente lê e a gente não repara, a gente não pensa, a gente não pega a carga emotiva de certos textos, para que a gente possa perceber o quão profundo as Escrituras é. Em 2 Coríntios, capítulo 11, apenas um exemplo dessa questão de humilhado, honrado, nós vemos o apóstolo Paulo no contexto de Atos, ele enfrentando no desenvolvimento, perseguição. O próprio contexto de Filipos, ele foi espancado diante daquele contexto, e diante disso ele louvava ao Senhor, e houve um grande terremoto. Mas é muito interessante, por causa do naufrágio que Paulo sofreu, olhando para a experiência que nós temos do mar, né, quando a gente vai para o mar, e só em a gente adentrar aquelas pequenas ondas, né, o medo vem sobre nós. Não é isso? Mas veja só que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, essa questão de contentamento nas questões mais difíceis da vida. 3 vezes, 2 Coríntios 11, 25, fui golpeado com varas. Veja, Paulo sofreu por Cristo. Uma vez apedrejado. 3 vezes, não foi uma. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago. Algumas traduções que eu estava vendo colocam assim: noite e dia nas profundezas do mar. Paulo dizendo o seguinte: rapaz, com Cristo, eu fui lá nas profundezas. Eu fiquei imaginando, já pensou? A solidão, o desespero ali nas profundezas do mar.
e Paulo aprendendo com Cristo. Um apóstolo de Cristo que aprendeu a sofrer pelo nome de Jesus, nas profundezas. Então, muitas vezes a gente precisa ler certos textos com essa carga emotiva, não somente ler de maneira casual, mas pensar, rapaz, né? Os nossos queridos irmãos aí que gostam, né? De brincar, de jogar bola, qualquer torção, né? Uma dor insuportável, né? Mas já pensou? Vara por Cristo. 3 vezes fui golpeado com varas, apedrejado. Mas quer mais ainda? As profundezas do mar, naufrágio. Estava lá, sofrendo e aprendendo a estar contente com Cristo nessa vontade de Deus para mim, para a minha vida. Então, meus irmãos, nós não devemos esquecer, e Paulo nos ensina aqui que nós devemos ser contentes com Jesus. E essa satisfação, esse contentamento é importante porque nós vivemos em um período, a tecnologia, o mundo, os cursos, tudo que coloca diante de nós, uma vida desenfreada com títulos e títulos e títulos, e isso é importante, mas às vezes nós buscamos tanto as coisas que quando nós não alcançamos certos objetivos, nós ficamos frustrados. E a gente precisa perguntar, qual é a vontade de Deus para mim? O que é que Deus quer para mim? Deus quer que eu esteja contente nele. E nada mais. O segredo, Paulo vai dizer, é aprender. Aqui é um discipulado, aprendizado, aprendizado. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada sentirei falta. É isso que o texto quer dizer. Não é que o Senhor é meu pastor, nada sentirei falta, que as coisas vão ser... Não, é que já com Ele eu já não tenho mais falta de nada. Porque Ele é o meu pastor. O segredo é aprender. Mas volte para o texto de Filipenses, agora a gente finaliza, para irmos para as nossas aplicações, a fonte da força do apóstolo Paulo. O segredo de aprender. Aonde está ligado esse segredo? Para onde esse segredo aponta? Esse aprendizado. No versículo 13, Paulo afirma que ele aprendeu a viver tanto na necessidade, na fartura, porque ele estava com Jesus. A resposta está na expressão, nessa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos aqui, né, um dos versículos, acredito, mais decorados, mas também um dos mais mal compreendidos. Todos gostam de memorizar esse versículo, não é isso? Onde a gente anda, no carro, nos sinais, né? Nas Olimpíadas agora é o versículo dos crentes, né? A gente sempre vê lá, tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, memorizar versículos isolados, sem considerar o seu contexto, geralmente leva a interpretações erradas. Esse versículo tem um contexto. Esse versículo tem um contexto imediato, nós precisamos buscar esse contexto. E aqui uma dica para os irmãos, é importantíssimo decorar versículos. E eu incentivo aos irmãos, decorem versículos. Mas quando o versículo estiver decorado, você vê, pergunte o contexto. Por que é que aquele versículo está lá, foi colocado? Porque há um propósito nesse versículo. A gente não pode utilizar qualquer versículo para a nossa própria interpretação. Há uma interpretação de Deus, uma intenção de Deus, quando Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo é utilizado, quando a gente observa, né, como se fosse uma fórmula mágica. Uma espécie de triunfalismo, que é o contrário do que o apóstolo Paulo está ensinando. Não tem triunfalismo aqui. Tem uma vida dependente de Cristo, na fartura, na escassez, na humildade, em todas as coisas. Então perceba que nós temos um contexto.
Não tem nada dessa questão de triunfalismo, uma fórmula mágica, né? Como a gente pudesse utilizar e as coisas vão acontecer no piscar de olhos, porque tudo posso. Pastor, tudo posso. E acabou. Consigo todas as coisas que eu desejar. Aí já pega a heresia do pensamento positivo. É só pensar, pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. É só decretar. Devemos ter muito cuidado. Então, algumas dicas aqui que eu quero passar para os irmãos quando a gente observar alguns versículos, a gente vê o contexto. Então, vamos exemplificar. Como é que a gente deve interpretar esse versículo aqui? A primeira coisa, olha para o texto. A importância do contexto, mas também das questões gramaticais. Olha só. Capítulo 4, no versículo 13 diz, olhe para o texto que você vai entender. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós lemos o versículo 12, que está bem pertinho, diz o seguinte: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. Olha só. De tudo e em todas as circunstâncias. Então, a palavra toda é a mesma palavra tudo. Isso indica o quê? Que as variadas circunstâncias devem ser vividas no versículo 13, na capacitação de Cristo. Então, na nossa leitura, às vezes a gente deve observar certos versículos, contextos ali imediatos, vamos colocar aqui, que são pistas. Paulo está nos dando pistas do que é esse tudo posso que me fortalece. Quando a gente olha o versículo 12, ele repetiu, tudo posso, em todas as circunstâncias. Então ele está dizendo o seguinte: as variadas circunstâncias que eu enfrentei, igreja de Filipos, eu quero que vocês entendam que o meu contentamento está no fortalecimento de Cristo. Então perceba que além dos termos, né, o contexto, essas questões gramaticais, essas repetições são importantes. Então, trazendo aqui, basicamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo era o seguinte: pastor, o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Basicamente, é estar em Jesus. Mas estar em Jesus em todas as situações. As situações, quando baterem nossa porta, devem ser vividas além de nós mesmos. Lembra do estoicismo? Lembra dos gregos? Chegou, eu posso vencer. Através da razão absoluta. Paulo, não. Saiam disso. A vitória vem além de vocês, não é por vocês, mas é através de Cristo. É nele. Ele vai dizer no capítulo 3, eu fui achado em Cristo, eu estou com Cristo, eu estou progredindo com Cristo. Então, é nós estarmos com Cristo e não fora de Cristo. A base, a fonte, é a vontade de Cristo para nós, nos capacitando em toda e qualquer situação. Então, tudo posso? Qual é a situação que você está enfrentando? É a vontade de Cristo? Ele vai lhe fortalecer. Ele vai lhe ajudar. Basicamente, Paulo está dizendo o seguinte, nesse discipulado, em aprender a viver contente. Eu aceitei, de maneira contente, o que Cristo trouxe para mim. Se é na fartura, eu sou um homem de Deus. Se é na necessidade, eu sou um homem de Deus. Eu aceito o discipulado de Cristo. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. O meu jugo é o quê? O fardo é? Os irmãos estão ligados. Então veja que há um discipulado, há um fardo, há um caminho que a gente precisa aprender com Jesus. Em Cristo, nós temos o poder, esse fortalecimento, de vivermos diante de circunstâncias difíceis, tenebrosas, alegres, porque Ele é a fonte
da nossa capacitação. Ele é a fonte, Ele é a luz do farol, do caminho, da verdade e da vida. E aqui, irmãos, está a riqueza da aprovação ou da bênção, não importa o que a gente vai enfrentar. É vivermos a dependência de Jesus. E Paulo lidou com a pobreza e a abundância da mesma maneira. Não tinha diferença. Cristo era o centro. Cristo, suficiência. Cristo em todas as coisas. Cristo em todas as áreas da vida. Porque quando chega o domingo, louvar o Senhor é bom, né? Não dá vontade de sair daqui, não é não? Estava falando até para a Jaqueline, lá na Ibresse dos pastores. Filha, parece que a gente não quer sair de lá, é culto de manhã, aí culto à noite, aí almoça, aí volta para o estudo. Aí, rapaz, acabou. Porque agora é a vida, a gente tem que continuar vivendo entre nós, onde a gente viver, a gente tem que viver o cristianismo. Mas era muito bom se a gente não saísse daqui, né? Mas a gente precisa ser sal e luz neste mundo tenebroso. Então a força, o poder de Paulo estava em Cristo. Nele nós temos a fonte de todo o contentamento. É o nosso relacionamento com Jesus, de suma importância. Era o lema de Paulo. Para mim, viver é Cristo. A morte, ou estando com Ele, estou com Jesus. Estou com Jesus. Então isso é interessante por quê? Porque quando eu utilizo tudo posso naquele que me fortalece, sem esse contexto, ao invés de eu estar sendo suprido por Cristo, eu estou me colocando no centro da situação. Olha o perigo, né, que as pessoas têm feito. No final das contas, é usar Cristo como um trampolim para a minha vitória. Aí Paulo disse, não, é a vontade de Cristo. Açoites, sofrimentos, é o Evangelho. É aquilo que Cristo nos traz. O que Cristo está trazendo para você? Deus vai lhe fortalecer. Algumas aplicações. Só temos 3, tá bom? De fato é 3. Primeira aplicação. Devemos aprender a importância do cuidado mútuo no Senhor. Devemos aprender a importância do cuidado mútuo no Senhor. Irmãos, a bondade terrena que esses irmãos tinham e colocaram em Paulo era uma demonstração não de um mero presente, mas de um presente celestial. E Paulo entendeu isso. O cuidado mútuo entre nós é um presente de Deus. É assim que o cuidado cristão deve acontecer. Ou seja, Deus usa a nossa vida, Deus usa o nosso testemunho, as nossas orações, e aqui no contexto de Paulo, nessa necessidade, as finanças desses irmãos como instrumentos de Deus. Na vida de Paulo. E às vezes nós olhamos para o nosso crescimento como algo individual, como algo separado. A gente quer crescer de maneira individual, sozinha, né? Porém, Paulo nos ensina aqui que isso não é o meio de Deus. O meio de Deus é estarmos entre nós, um ajudando o outro, um perdoando o outro, sermos canais de bênçãos. Cuidado mútuo. Crescermos como um esposo, crescermos como uma esposa, jovens crescerem como filhos obedientes ao Senhor, amando seus pais. É isso que Cristo nos ensina, o cuidado mútuo. Tudo foi colocado para o nosso aprendizado. E quando nós vivemos esse Evangelho, a multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo, com os seus dons espirituais, Deus abençoa os seus filhos. É meio de Deus que eu seja um canal de bênção e você ser um canal de bênção para a minha vida. É assim que nós vamos crescer até o retorno de Cristo. Para sermos abençoados em todas as áreas. Porque terá áreas que eu não terei como progredir. Eu preciso de outra pessoa, além de mim, com a sabedoria mais do que eu. Para que me ajude em determinadas situações. Paulo tinha uma necessidade, veja, era um apóstolo de Cristo. Quando nós chegamos em Romanos capítulo 1, ele diz, eu quero estar entre vós para compartilhar algum dom espiritual. Ele tem essa necessidade. Ele está preso, mas ele está alegre,
com os irmãos diante dele. Vocês chegaram até aqui. Vocês enviaram as suas ofertas para me socorrer. Meus irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus em nossa vida. Quando eu falo sabedoria, é aprendermos com as crianças, né? A Laura me ensinando a ter paciência. Mas é uma benção, é aprender com os meus erros, com os meus defeitos, é aqui na igreja. É aqui, meus irmãos, porque é aqui onde tem o Evangelho. O mundo não ensina nada acerca do Evangelho. O mundo quer lhe pisotear, quer lhe matar. E nós precisamos disso, nós precisamos ser canais de bênçãos. A minha oração é que você seja um canal de bênção nessa igreja. Que olhemos para as necessidades uns dos outros e possamos chegar, bater na porta e dizer: está aqui a oferta de Deus para a sua alma. Quando eu falo oferta, pode ser outras coisas, não somente financeira. Nós precisamos ser canais de bênçãos, porque é isso que Deus quer para nós. Como diz o refrão do cântico do cantor cristão, vaso de bênção, faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço. Tudo consagro-te, Senhor. É isso. Uma vida consagrada ao Senhor. Um cuidado mútuo perante nós. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação. O foco da verdadeira amizade no Evangelho. O foco da verdadeira amizade do Evangelho. Paulo nos mostra que o foco da verdadeira amizade não está nas coisas em si. Isso é muito importante quando a gente lê essa passagem. As bênçãos ou os canais de Deus fazem parte. É claro que as ofertas foram importantes no contexto de Paulo, mas ele demonstra de maneira bastante explícita que as ofertas tinham um fundamento mais importante. O Evangelho foi que impulsionou as ofertas chegarem até a mim. Foi o Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: além das ofertas, ou além da exortação, além do perdão, além de tudo que nós formos fazer para o outro, há um fundamento. O fundamento é a cooperação no Evangelho. É isso o que nos une. É isso que é de suma importância. Aqui está a nossa verdadeira amizade. A minha amizade, ou a amizade de Paulo, não se constituía no presente em si. Foi bênção para ele. Mas ele vai dizer que a bênção maior foi porque esses irmãos se preocuparam com ele no Evangelho. As ofertas eram uma expressão visível, palpável do que estava no coração daqueles irmãos no Evangelho de Cristo. A nossa relação, meus irmãos, não se constitui por coisas que passam. A nossa relação se constitui pelo sangue de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs de Cristo. Você é minha irmã e meu irmão. É isso que nos une. Amizade cristã. Evangelho. É aqui que constitui todas as coisas. Possa ser que a nossa amizade se manifeste através de uma exortação. E não fique triste quando a exortação for de Deus. É no Senhor, veja, alegro-me no Senhor. Pode doer, mas Senhor, eu alegro-me, eu considero isso no Senhor. É o Evangelho que impulsiona esse cuidado. É a amizade evangélica. Pode ser através de um pedido de perdão. Através de um pedido de oração sincera. Meu irmão, ore por mim porque eu estou sem forças. Me ajude através dessa oferta, dessa bênção. Através de uma confissão de pecados. Nós precisamos entender que o Evangelho, a nossa comunhão com Jesus, une todas as coisas. A comunhão do Evangelho de Jesus é que está em jogo. Por isso que nós devemos disciplinar uns aos outros. Não é pelo discipulado em si, é para onde o discipulado aponta. É para onde o dízimo e a oferta aponta, para a casa de Deus, para a manutenção da obra do Senhor. E por isso eu sou grato em abençoar os meus irmãos. É o foco, meus irmãos. O problema é que nós não estamos na cristosuficiência, nós estamos na autossuficiência.
Aí nós colocamos nesse aprender várias coisas antes. Ah, foi aquilo, não sei o quê. A gente precisa tirar essas coisas. Eu e Cristo e vós. É olharmos para as necessidades do corpo de Cristo e chegarmos juntos. Aqui é o foco. O bem em Cristo do corpo do Senhor. Deve ser a nossa felicidade. Deve ser a minha e a sua felicidade. E por fim, a terceira aplicação, a importância, nós tocamos de maneira breve, mas eu queria expandir isso, a importância do contentamento nas provações. Paulo, de maneira nítida, no versículo 12, nos diz que ele sabe viver em todas as circunstâncias. A importância das provações sempre deve ser vistas por nós como uma bênção de Deus. É uma bênção para transformar o meu caráter. E, acima de tudo, é Deus ajudando o meu coração a estar contente em Deus. Contente em Jesus. Porque a nossa vida sempre será vivida com bons e maus momentos. Enquanto estivermos nessa vida, é alegria e bênção. E eu costumo dizer que a bênção vem com uma parcela de sofrimento. É bênção. Mas, meus irmãos, o ponto que eu quero dizer é que a Cristo-suficiência deve ser buscada. Mas não esqueça, ela deve ser experimentada. Precisamos experimentar a Cristo-suficiência, Cristo no centro de nossas vidas. Porque muitas vezes nós perdemos a ação de Deus nos detalhes da nossa vida. Nós não conseguimos enxergar Deus nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações. Parece inconcebível uma vida com Cristo e, ao mesmo tempo, uma vida de padrões humanos de derrota, vamos colocar assim. Para Paulo, humanamente falando, se você perguntasse para as pessoas, diriam, ele está derrotado, está preso, deve ter feito alguma coisa errada, nos padrões humanos. Mas Paulo está preso e contente, por quê? Porque ele está contente com Jesus, ele está nesse aprendizado, humanamente falando, derrotado, mas com Cristo, recebendo as bênçãos da dependência de Jesus, aprendendo a viver contente. E aqui eu finalizo, lembrando, uma ilustração, e a palavra de Deus é a melhor ilustração, podemos dizer assim, para as nossas vidas. No capítulo 11 de Hebreus, os exemplos da fé. Nós temos lá exemplos maravilhosos. E eu me deparei e meditei, depois queria que os irmãos em casa, o tempo, depois pudesse ler esse capítulo 11, principalmente o exemplo de Moisés. Que em todas as coisas eu já estava preparando ele para ser um grande pastor, um líder, para tirar o povo do Egito. Mas o autor de Hebreus nos diz, no capítulo 11, versículo 24 ao 28, o seguinte: esse contentamento. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A maior riqueza da época, ele recusou. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele via a recompensa. É algo passageiro. A recompensa é muito maior. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, pela fé, pela fé. Juntando aqui com Filipenses, pela fé em Jesus, nós temos o nosso grande contentamento. Na estrada, nós podemos concluir, não perca a fé nele. Aprenda com ele. Viva contente com ele. Busque mais e mais um relacionamento com Jesus.
o nosso coração com Jesus, a nossa oração com Jesus, a minha vida matrimonial com Jesus, a educação de filhos com Jesus, o meu trabalho com Jesus, é Jesus tocando todas as áreas da minha vida. É relacionamento com Cristo, é almejarmos Cristo. É nós estarmos satisfeitos com o nosso Mestre, Jesus, o nosso Salvador. Amém?